Boa tarde. Ler o vizinho, 20º, o porão. Ler o vizinho traz o gostinho daquele dizer intimista. Por conta do muro de sua casa, aqui devidamente advertido? Sim, mas até o final da live de misteriosa autoria para o leitor partícipe. Aproxima-se do cotidiano, na fala universal, veiculada pela saborosa resenha que aproxima a gente, leitor do escritor. Esse intimismo vem velado pelo segredo, já revelado pelo livro publicado, assim implicitamente consentido. O autor estaria falante como leitor? Sim, ou física e secretamente ausente. Essa roda de conversa é habitada pela crítica positiva e negativa, no exercício de um direito inalienável desde aquele que escreve. A proposta é que você enxergue, leitor, na orelha vermelha de um dos falantes a metáfora de tal dizer, ou sorriso, né? Quiçá um leitor se reconheça vizinho e até protagonista de tal trama, né? O acervo dos escritores santistas vem, no primeiro domingo de cada mês, a convite da Pinacoteca Benedito Calixto, apresentar uma visão da literatura que nutra, ou seja, nutrida pela cultura caiçara. Oi, Valéria. Eu já dei início aqui, tá bom, Valéria? Eu já dei início à introdução. Bom, o que me guia nessa resenha como partícipe é que a autora, né, no caso, do mês, que é o Porão, talvez esteja presente entre nós, não é? E o que provoca uma reação da gente, né? A gente fica à mercê, pautado pela obra, né? Então, isso que acontece. Eu fico estimulado à espreita daquilo que se apresente em tal obra e que transcenda o simples territorialismo e que alimente a alma, né? Então, hoje a gente está ao vivo? Não, provavelmente não. Nós interrompemos, era para se esperar que fosse ao vivo, mas então nesse domingo, sempre domingo, último do mês de setembro, às 16 horas, agora 17, e a ser reproduzido no 1º de outubro, também às 16 horas, pela Pinacoteca Benedito Calixto. Bom, eu vou fazer a leitura enquanto estou eu e a Valéria, né, Valéria? Você está me ouvindo, né? Oi, tô. Você está me ouvindo? Sim, parece que está melhor aí o seu. Talvez você tenha desligado a TV, alguma outra coisa, estivesse sobrecarregando a velocidade do seu smartphone. Se não, se picotar, eu convido você a ser ouvinte e você passa o texto, a gente faz a leitura. Eu vou fazer a leitura para adiantar do texto. Tá. A primeira música que ouviu naquele sábado não lhe deixou esquecer a noite. Será que vou te ver hoje à noite num trem no centro da cidade? Em sua cabeça já tinha tido todo tipo de pensamento sobre o que poderia acontecer naquela noite. Sabia que corria o risco de ficar esperando na estação, como uma tola. Para isso, tinha até um plano B, mas estava decidida. Tinha de conhecer o território dele, só assim para conhecê-lo de fato. No fim da tarde, juntou uma muda de roupa, maquiagem, escova de dentes e colocou na bolsa. Arrumou-se como de costume, mas com uma estranha sensação. Nunca se sentira assim antes. Nunca se sentira assim antes. Vestir-se, perfumar-se, oi, Fernando, e ter a certeza de que poderia ser tudo em vão. Era como executar um ritual mecanicamente, sem qualquer satisfação. Era como se estivesse indo para um julgamento, uma entrevista de emprego, um exame de seleção, um exame de escola.
Tudo, menos o encontro amoroso. E a música na cabeça o dia todo. Será que vou te ver hoje à noite, num trem no centro da cidade? Esforçou-se para não perder a hora, mas mesmo assim atrasou-se um pouco. Manteve os olhos abertos no metrô. Poderia ser que se encontrassem no meio do caminho, como fora na primeira vez que saíram juntos. E a tensão aumentava a cada estação. Quando chegou ao seu destino, doíam-lhe o estômago e a bexiga. E nenhum banheiro por perto. A estação era cercada por residências. Sim, talvez a única estação cercada por residências. Os minutos pareciam horas. Bem, só lhe restava decidir até que hora esperar. Até às 9, às 10? Após uns 20 minutos de espera, o plano B foi engavetado. Ele acenou de longe. Talvez tivesse medo que ela fosse embora. Cumprimentou-a com um beijo no rosto. Seguiram para a casa dele, local íngreme. Ela tinha vindo com um salto apropriado, como ele lhe pedira. Cada passo parecia uma eternidade. Chegaram a casa, uma rua com muitos sobrados. Pararam diante de um deles. Desceram para a parte baixa da casa. Um porão na realidade. Um porão onde ele aguardava todas as dúvidas. Guardava todas as dúvidas. Aguardava, mas já estava guardando outras. Todas as incertezas, todas as dores de sua vida. Um porão de adiamento. Um porão que ele havia transformado em algo habitável, confortável, limpo, aconchegante até. Como sua vida, quem o visse teria dele a melhor imagem. Bonito, educado, de boa expressão, tudo certinho aparentemente. Mostra-lhe a casa, acomoda-se na sala. Mostra fotos e mais fotos. Fotos de amigos, fotos de família, fotos de ex-namoradas. Essa aqui você namorou quando? Ah, uns 6 meses atrás. A frase caiu-lhe como um soco. 6 meses antes estavam juntos. Pedem comida, pizza. Ela fala. Ele fala com ela como se estivesse recebendo uma visita em sua casa. Sim, o que parecer amor virara gentileza, simples gentileza. Fazer amor como duas pessoas que não se pertencem. E ele adormece. Oi, Cíntia. Fica a cargo dela desligar a televisão, apagar as luzes, colocar a camisola para alguém que não vai vê-la. Não dorme como ele, tem pesadelos. Na verdade, os pesadelos dele, vê os fantasmas que o assombram, os amorosos, os familiares, os ancestrais. Caminha no meio da noite pelo território dele, um porão de sentimentos abortados. Na manhã seguinte, não pede mais que 2 xícaras de café bem forte. Ali não haveria mais alimento algum para ela, de espécie alguma. Caminham sob o sol os últimos passos de sua história. Ao menos ela agora sabia que era melhor desistir. Um porão trancado no coração daquele homem, sem chave para abrir. Para não ficar monocórdico, Cíntia, você está por aí, você quer ler a sua resenha, Cíntia? A Valéria passando o texto dela, a gente lê, porque o som dela é muito picotado. Quer falar Vocês agora? não estão Tudo me bem. ouvindo? Estão me A ouvindo? Valéria, só de ouvinte. Valéria, você picota, então, quando você vê aqui, você participa também. Agora fica de ouvinte. Cíntia, você gostaria de falar agora? Oi, eu não sei se a Valéria tiver condições de falar, a gente aproveita o som dela. Senão, tudo bem, eu posso falar também. Então, fala você, porque o dela a gente já sabe que Vocês estão me ouvindo? Não, Tô te Valéria, ouvindo, Valéria. você fica de ouvinte, Valéria, porque a gente já percebeu de longo tempo que não funciona aí, não é? Eu estou tentando pelo celular. Pois é. Então, Cíntia, fica de ouvinte, Vamos lá. Valéria. Passa Vamos o ver texto se para a gente que a gente esse vê. tempo dá para a Valéria entrar. Bom, boa tarde a todos.
Mais uma vez, obrigada, Ricardo, pelo convite para estar aqui, mais um Ler o Vizinho. E vamos lá, então, a minha resenha sobre o texto O Porão. O trecho da música citada no texto resenhado parece dar ritmo ao enredo da história, tal como os trens mantêm um ritmo próprio durante seu trajeto. Downtown Train, conhecida na voz de Rod Stewart, projeta um clipe musical, cenário, semelhante à história lida. Terá a autora se inspirado em tal produção? Contudo, o texto resenhado remete-me à falta de amor próprio da personagem feminina. Toma-me a atenção a ausência de identidade de ambos os personagens. Só um pouquinho, Não há Cíntia. nomes. Todo mundo fecha o microfone para a Cíntia poder falar. Pronto? Pode Acho que continuar, agora Cíntia. foi. Vamos lá. Toma-me a atenção a ausência de identidade de ambos os personagens, não há nomes, remetendo-me ao vazio dos relacionamentos pessoais e impessoais, quando não há amor. Em sequência aos meus estudos, né, e lendo os textos Vedantas, eu vou citar um ensinamento. Eu preciso ser capaz de amar. Não adianta eu ter conhecimento e ser ranzinza, ter um nó no meu peito, dissolver o nó que existe no coração. Em última instância, o que estamos fazendo é Hridaya Granthi. O nó que existe no coração e a abertura desse chakra precisa vir sucedido de um processo de clareza, pois sua abertura é definitiva. Não estou mais me abrindo para depois me decepcionar. Eu compreendi que não há como me decepcionar. Eu compreendi o universo na sua ordem, e agora eu me abro para amar esse universo. Bom, após fazer essa citação, vou dar continuidade aqui, dentro do meu parecer do texto O Porão. A música dita o ritmo do encontro fantasiado, onde a dúvida, e esse A, ele tanto vem com um H na frente, dando temporalidade, quanto sem o H. Não há fluidez, e os pensamentos da personagem feminina impedem a clareza, o inesperado, a surpresa. Pela leitura, esta estava pronta para o encontro e para o que encontraria, transpassado na descrição do vestir-se. Sim, os trens, as estações metaforicamente, os encontros e despedidas, o tempo. Aqui cito parte de Estação Coração, um conto de minha autoria. Dentro do trem, observava a paisagem de dentro para fora, cenário a passar diante de seus olhos numa velocidade passado-presente. Sem entender o significado dos sonhos com o trem, começou a refletir sobre a chegada e partida de pessoas. Começou a refletir sobre o tempo e as paisagens que escolhera durante a viagem diária da vida. Quantos trens tinha pegado até aquela idade? Quantas estações tinha visitado? Quantas pessoas desistiram da viagem no meio do caminho? Quantas perderam o trem e até hoje continuam paradas naquela estação? Partir sem deixar nada para trás, sabendo que pode retornar quando quiser, percebendo que sua casa é o vagão a conduzir-lhe ao melhor lugar, onde quiser chegar, sem pressa de partir. E aí, fazendo referência ainda ao texto, onde a personagem feminina deixa o local, eu trago, então, uma nova música, né, que se fez presente durante essa semana na minha existência. Vem, morena, ouvir comigo essa cantiga, sair por essa vida aventureira, tanta toada eu trago na viola,
para ver você mais feliz. Escuto o trem de ferro alegre a cantar, na reta da chegada para descansar, no coração sereno da toada, bem querer. É uma música do Boca Livre, que traz essa questão do trem e de que, enfim, no coração sereno, né, vem ser feliz, vem para o novo, vem para o bem-querer. A gente ninguém é obrigado a ficar no que não funciona, onde não há amor, onde não há amor próprio, enfim. É isso que eu trago dentro do meu perceber da leitura do texto no Porão. E parabenizar aí a escritora pelo texto. Passo a palavra. Valéria, você poderia desligar o seu som, por favor? Tá, peraí. Valéria, pode desligar o seu som, por favor? Está dando eco. Você escutou, Valéria? Por favor. Valéria, você pode desativar, mutar o seu som, seu microfone, por favor? Obrigado. Bom, a gente tem a Maiate, tem o Fernando, tem a Cíntia, tem a Valéria e tem o Ricardo. Então, a Valéria vai fazer o favor de mutar o microfone, ficar de ouvinte e passar o texto para ela, alguém fazer a leitura. Se ela tem 2 smartphones conectados, dá eco, não pode. 2 microfones, da microfonia. Então, a Valéria pode vir aqui em casa, como sempre fez, e a velocidade compatível faz com que não picote o som dela e ela possa participar. Tá certo? Ela agora desativou um, deixando mutado, você passando o texto, Valéria, a gente faz a leitura. Maiate, Fernando, vocês querem falar agora? Oi, Ricardo. Enquanto nós estávamos na outra plataforma, eu li o texto, né? Eu ingressei agorinha, né? Eu já fiz isso. Já fez isso, né? Tá, então, você gostaria que eu comentasse o texto da Cíntia agora? Você podia fazer uma resenha sua, porque a gente não sabe de quem é o texto, Ah, oficialmente. tá, Você, tá. Então, você, posso falar sobre o porão. é verdade. Como a primeira, uma leitora, né? Que você é, não é mesmo? Tá. Posso então falar? Vou falar rapidamente. É o seguinte, na verdade, a personagem principal aí, ela está em busca de um relacionamento verdadeiro, né? De uma coisa verdadeira. E os trens são uma metáfora da viagem, do ir e vir, do encontro, do desencontro, né? No momento anterior, ela encontra o homem e acontece o encontro. Na segunda vez, eles se encontram, mas também, na verdade, não se encontram, né? Porque cada um tem um destino, uma busca, uma verdade, né? E quando eles fazem amor, realmente não há diálogo entre eles. Quando eles se encontram, eles só se encontram fisicamente, né? Como trens que passam uns pelos outros e as pessoas apenas se veem, né? As pessoas apenas veem quando cruzam um outro trem, veem as pessoas passando. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E o trem também significa o caminho, a jornada, onde se quer chegar, o que se quer buscar, né? E a personagem desiste, né? Ela descobre por que vale a pena desistir. Ela tem um sentimento que vale a pena, mas não sabe bem por quê. Daí a necessidade de conhecer o território, né? E que eu não sei se foi você ou se foi o Ricardo que colocou, se foi o Fernando, desculpa, que colocou a questão do território como um animal demarca o território, né? Então, eu acho que a pessoa sabe que vale a pena desistir, mas não sabe por quê. E há necessidade de buscar esse contato mais profundo de qualquer maneira,
E o porão também é uma metáfora de algo que é profundo, algo que está lá dentro da gente, no inconsciente, e o porão é uma parte escondida da casa, algo que não se mostra. Então ela vai atrás de buscar aquilo que aquele homem não está mostrando, mas que ela consegue enxergar. Opa, legal. Eu achei muito boa essa metáfora dos trens, né? Muito legal. A janela, né? A gente tem uma janela aberta, mas nem sempre a porta se abre, né? Ou abre na estação errada. Bom, eu não vou explorar a tua imagética, mas foi genial. Fernando, você gostaria de falar secretamente, sem citar, Boa quem é noite, quem é o autor? O autor, é sem ó, querer. autora, né? Essa é brincadeira. Que bom que deu certo de nós estarmos aqui. Fico feliz mais uma vez de estar presente nesse Ler o Vizinho, nessa atividade realizada pela Pinacoteca de Santos. É um prazer estar aqui com vocês. E, Mayate, muito bom o seu texto. Encontros, como há encontros dentro das estações de trem, dentro das estações de ônibus, as pessoas se encontrando, né? A gente acha que ninguém se olha e, de repente, há duas pessoas que estão se olhando. Até conto que foi assim que meu pai e minha mãe se conheceram. Minha mãe era de Santo André e se efetivou aqui em Rio Preto, e meu pai era de Rio Preto, se efetivou em São Paulo, no banco. Então, eles faziam um caminho inverso. E um dia, dentro de um trem, isso em 1962, eles começaram a conversar e dali um ano eles estavam casados, né? Então as histórias de amor realmente elas existem em todos os lugares, até dentro de um trem. E aí eles fizeram a vida deles aqui e tudo começou assim. Bom, sobre a resenha que eu fiz agora do seu texto, eu sei lá, sabe, eu gosto de sempre fazer uma análise intertextual, comparando com algum outro texto que eu enxergo dentro do texto, não sei, acho que é coisa de professor que faz isso. Então, a gente continua aqui, mas eu vou ler um pouquinho, então, rapidamente, o que foi que eu escrevi, só estou abrindo aqui, então, o Porão da Maia, tá? Vamos lá. Como eu disse, né, como nós sabemos, o Porão, você utilizou a terceira pessoa, a onisciência, conhecia bem as personagens, sabiam o que elas pensavam, relatavam, né? Essa moça que vivia no subúrbio de uma grande cidade, uma atividade corriqueira, pegar o subúrbio, todos o fazem, bom, ela está acostumada com essa rotina de seu dia a dia, mas o interessante é que essa personagem, ela busca encontrar sua felicidade, né? Aí que vem o seu momento de estrela, como Macabeia em A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Bom, o que a torna diferente de Macabeia, eu acho que todos nós a conhecemos, A Hora da Estrela, é que a Macabeia, ela desconhece a sua própria existência, ela não sabe nem quem ela é. Já a nossa personagem não, né, Maete? Você resenha, você antecipa a sua alcunha de soledade frente a tantos transeuntes que ela sente, você descreve bem isso. Então, e ela descreve essa rotina banal que ela vive, esses sentimentos da necessidade de encontrar alguém, de ter alguém, de ser amada, amar, encontrar essa alegria. Bom, tanto a Macabeia de Clarice como essa moça que não tem o nome, que já foi dito aqui, né? Elas buscam a epifania, o momento do gozo. A Macabeia, ela quer ser artista de cinema. Já a nossa moça, ela quer encontrar o grande amor. E isso está tudo retratado na música de Tom Waits, né? Downtown Train, Trem do Centro, que faz essa intertextualidade poética, que também nos traz essa visão do conto através da música, né? É muito gostoso trazer a música para dentro do texto. Bom, outra característica que eu vi importante ela traz o naturalismo dentro da descrição, porque ela ambienta os sentimentos através da profundidade, para alcançar o psicológico de seus personagens, mostrando o vazio existencial, né, que se carrega no cotidiano. De repente ela fala, eu nunca me senti assim. Ela fala,
vestir-se, ela perfumara-se e ter a certeza de que poderia ser tudo em vão, ou seja, ela já passou por toda essa situação. Encontrar um novo rapaz, quem sabe esse novo rapaz vai trazer, né, aquilo que ela procura, mas veja, ela está indo como se fosse para a toca do lobo, ela está indo. Bom, não há o que fazer, nela, ao encontrar, ela percebe o desejo carnal do homem, a entrega naturalista do sexo, né? O sexo pelo sexo. E ela simplesmente se entrega ao gozo sórdido, indesejado, como uma fêmea comida por um macho. Assim ela se sentiu. Claro que ela se vê frustrada, mais uma vez no sonho idealizado, né? Mais uma vez. Bom, coincidentemente, o trem é um assunto que muito nos toca, né? E para terminar, eu queria mostrar, eu escrevi esse novo livrinho de poesia, Entre Esferas e Linearidade, e justamente nesse livrinho que eu escrevi, tem um poema que se chama Trem da Gente, né? A gente tem isso conosco de ver o trem poeticamente. Eu não marquei a página, senão eu ia ler um trechinho para vocês. Aqui achei, está na página 41. Só um trechinho eu vou ler para finalizar. Trem da Gente. Então, no ruído do apito metropolitano, sabe-se que gente entra e sai dos vagões. Vidas que sobem escadas e seguem cursos, estipulados a prosseguirem rumos. E o metrô que soa, é o subúrbio que chega, é o ônibus que vai. E no corredor do andar dos destinos, uma moça bonita passa, com seu jeito gostoso de andar brasileiro. Já uma outra senhora dorme encostada no banco frio de cimento. Mais uma rajada de vento empurrada pela máquina motor. Mais gente por todos os sítios menos conhecidos. Pessoas formigas se miram e não se conhecem. Assim como o moço da mochila nas costas acende o companheiro da solidão. Traz consigo a esperança da hora passar rápido para que possa seguir seus próprios passos de jabuti. E o vento vem trazido pela locomotiva veloz que passa pelo salão de espera. É o subúrbio que corre nos trilhos certeiros. É o ônibus que veio e que vai. É a criança que sorri ao vento vindo ventilar veloz e que vai. De mãos dadas com a mãe e a multidão, sem saber que ela mesma é a multidão. Marte, que gostoso é poder trazer esse poema aqui junto com o seu texto. E nós temos essa visão, né? O poema da Cíntia também trazido aqui brilhantemente. Com certeza foi uma tarde muito agradável, está sendo. Muito obrigado. É muito bom receber o Fernando, que ele está tinindo, né, de novo, né, porque não participou da grura do outro do outra live, né? Que nós tentamos. Eu não consegui entrar. Eu vou entrar um texto, que era o final, que é um pouco, vamos dizer assim, engraçado, que eu enxerguei nessa personagem uma Margaret Thatcher em sua Londres, né? Londres é uma ilha igual aqui Santos, vamos dizer, né? Um pouquinho maior. Se sente vazia naquilo que é política pública, Thatcher, né? Mas respeita o que é privado, pagando pedágio ao senhorio da propriedade individual. Caso tivesse governado a Thatcher, né, a época dos Beatles, teria 4 homens nutrindo o público com o talento privado. Sim, mas aberto ao pertencimento afetuoso. Então, em uma leitura mais aproximada, uma personagem descendo a Serra do Mar de trem, desde São Caetano do Sul até Minha Santos, com um olhar turista, como hoje faz digitalmente, ou seria eu que a visito indo ao Planalto paulistano da Grande São Paulo? Então, vamos ver se eu acho essa resposta aqui. O metafórico contexto, né, que hoje a gente apresentou, né, é muito saboroso, né, onde há paralelismo entre o coração, o habitat emocional de um homem, este visitado no porão de sua casa, que é a caverna, né,
é preciso arrumar uma chave dupla para ambos os ambientes serem adentrados, né? A noção de tempo chega para além do momento em gozo do sentido. A gozosa sensação de mistério desvendado. Sim, mas através de sua superfície apenas. Desde o metrô, que ela sugere um submergir as entranhas da cidade, passando pelo emergir ao bairro residencial. Isto seguido de um mergulho ao porão do subsolo da casa. Nova imersão se dá na visão dos guardados expostos. Isto leva o leitor a uma montanha russa, em linguagem machadiana, travestida de pós-moderna. É o plano B do protagonismo. Há um toque de clandestinidade na empática intromissão, de um voyeur no folheio cúmplice de um diário, página a página em paredes, quadros e mobília com reminiscências do anfitrião. O despir superficial do homem em contraste com o sutil vestir de uma camisola de mulher, que pouco cobre para aquele proporcional pouco ver. O leitor se sente, diria eu, estendendo a mão ao histórico coadjuvante personagem homem, em tal protagonismo caverna e arredores do universo masculino. Acrescido o empático contexto pelo conforto gerado, ao ser visitado em seus domínios, há uma admiração à abertura funcional de mulher personagem. Quando esta adentra o patrimonialismo conceitual de personagem masculino alfa, ambos trocando os papéis, de passivo e ativo entre si, disfuncionais por afetos distantes. Ele buscando portfólio vitorioso com a caçada obtida, mediante espreita e paciência, voltando ao enfrentamento à solidão. Depois de abater ela, que frustrada, não colhe pertencimento ao lugar almejado. Apenas em breve ombro a ombro com a solidão, que a assalta ali, de repente, mesmo que acompanhada. Há um estranhamento embutido, trazido pelo contraste entre o trajeto público e o permanecer privado contextual. Em breve, privado contexto. Olha, eu acho que ficar um mês sedimentando, eu acho que eu fiz isso no sono, né? Não é possível, Você não estava saiu. inspirado mesmo, viu, Ricardo? Achei Olha, ótimo. parabéns, viu? Eu estou evocado, né? Pelo texto. Evocado, Muito bom. inspirado. Mas É essa verdade. questão do macho, ela é colocada de uma forma muito interessante. É verdade. Esse macho que a única necessidade que ele tem é o gozo. A busca dele é isso. Aí fica a pergunta, ela, né, Maia, agora para a autora, ingênua ou deixou-se levar? Porque não é a primeira vez que ela passa por essa, pelo que foi passado no texto, a personagem, ela já tinha vivenciado essa situação de ser a caça. Hoje a mulher pode ser a caçadora. Felizmente, nós temos um novo paradigma dentro do universo da mulher. E ela não precisa ser sempre essa caça naturalista que foi feita no século XIX, do homem se sobrepor à mulher e ela simplesmente ser. Ele está aliviado e ela frustrada. Há homens assim ainda hoje. Nós podemos perceber isso, inclusive, agora nesse 2 de outubro, nessa nossa eleição, que há diversos homens que vão votar para que isso continue. Nós já somos o contrário, né? Nós pensamos no respeito à mulher, e se a mulher vir conversar conosco de uma forma de desejo, você vai ser bem-vinda, porque é muito bom conversar com a mulher quando ela se mostra, né? Então, Maete, fica essa minha pergunta. Você acha que ela é ingênua ou ela já estava tão acostumada que ela estava vivendo aquilo mesmo, era o que ela queria viver mesmo? Na verdade, ela também faz uma caça, mas não é a caça ao corpo dele, é a alma dele. Ela quer encontrar a alma dele, entendeu? E ela encontra, mas ela não gosta do que vê. Ela viu, né, que ele é um naturalista, ele é um lobo que quer devorar a presa. Ela não tinha outra coisa a não ser se entregar, e é duro quando a mulher tem que se entregar. Saindo ela não podia fugir da alcova que o Ricardo falou. Saindo um pouquinho do determinismo biológico, eu faria um ode à mulher, já que você citou, Fernando, essa prévia
da urna, né? Que é um ato fálico também. Era, né? Agora Estamos quase no final. Agora não é mais, né? É só apertar o botão, né? Mas eu estava lendo O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é uma jornalista estadunidense, que ganhou o Pulitzer de literatura, né? Então, ela, num devido trecho desse livro, que é magnífico, 400 páginas, eu devorei ele, né? Sexta-feira agora vai ser feita uma resenha também, como a gente faz, é mensal essa resenha, né? Eu participo. Então, citando, vocês percebam o homem aqui nessas palavras. Era uma sociedade à parte, formada só por eles mesmos. Em determinadas situações, as pessoas davam a eles alguns privilégios, fazendo vista grossa para algumas de suas atividades. Tenho a impressão, agora indo para a votação, tenho a impressão de que você provavelmente vai ouvir coisas horríveis sobre isso na escola. Então, me faça um favor. Levante a cabeça e abaixe os punhos. Não importa o que digam. Não deixe que eles a façam perder o controle. Tente lutar com as ideias para variar, mesmo que seja difícil. Então, a Harper Lee deu voz a uma situação de escola, que é onde a gente vota, né? Mas por uma criança de 8 anos, né? E o irmão de 12, né? Então, tem um diálogo do pai que é advogado, né? Que é da área de humanas, né? E nutre toda uma reflexão, né? Que é bem-vinda, né? Nesse ato agora de extremismo, né? De acirramento, né? Então, essa situação da mulher de estrangeira, que deve se sentir, talvez, nos domínios masculinos, na caverna que não é dela, essa falta de pertencimento a essa cultura machista. Então, ou às vezes reverenciando, né, por causa do pai, né? Mayati, o pertencimento à alma dele é o que faltou como ingrediente aí, né? Ela não sentiu esse pertencimento, né? Parecia uma estrangeira exilada, né? Na sua própria solidão e saiu dali rapidinho, né? Eu diria que ela tem uma busca também, né? Ela teve a busca, ela teve que realizar essa caça, só que foi o que ela encontrou não a satisfez, né? Mesmo porque, na verdade, ela encontrou e não encontrou, né? Porque é um porão trancado, um coração trancado, um porão trancado. Então, como é que você pode encontrar algo que está totalmente trancado, totalmente fechado, né? Então, ela encontra, mas não encontra. Eu queria dizer só uma coisa, eu gostei muito do que a Cíntia falou a respeito do chakra, da questão, aí eu percebo que a Cíntia tem bastante, ela até mencionou rapidamente quando estávamos fazendo a live na outra plataforma, das influências indianas, né? E ela fala do chakra do amor, que uma vez aberto, é impossível você fechar, né? E realmente eu concordo com isso. E a importância da necessidade do amar, a importância de buscar o amar, eu gostei bastante. E gostei muito quando você citou um trecho de um conto seu, falando sobre o trem, sobre a viagem, e colocando as situações que as pessoas podem estar ali na viagem, né? Principalmente aquele que a viagem em que ele se perdeu, ele continua parado ali na estação, né? Faz a gente lembrar de uma porção de coisas. Então, eu acho que é muito gostoso o fato de que cada um está trazendo um outro texto, né? Interessante que a cada leitura que a gente faz aqui, Ricardo, cada um traz referências de outros textos. Quando eu fui comentar o texto do Fernando, eu trouxe um outro texto também, né? A Cíntia trouxe o texto dela, e o Fernando agora também trouxe um outro texto, você está trazendo um outro. Isso é muito legal, porque é o diálogo entre os autores, né? Um diálogo que não consegue ser muitas vezes frente a frente como a gente está fazendo agora, mas vai sendo pelos textos, né? Vai se costurando a conversa pelos textos. Isso é muito legal, é muito compensador. Eu jamais Então, achei que alguém fosse encontrar, ler um texto meu e
e relacionar um outro. É uma interpretação, né? O Flávio matou a charada, né? Dizendo que era uma interpretação no livro dele, que é Apesar de Você, eu conto. Eu acho que se enquadra bem. Apesar de um texto lido, eu conto o que eu percebo, né? Interpreto, né? Mas tem um quadro do Rafael, um grande Rafael, né? Que é do Dilúvio, onde ele estende a mão para o seu passado, que é possivelmente o pai dele, que está ali já com a água pelo pescoço, e negligenciando o presente, que é a mulher que está segurando uma raiz forte, com seu filho, que é o futuro, ao colo, e ela está estendendo essa criança. Então, a leveza dela, da criança, assim, leveza em termos, né? Porque é um peso para a mulher criar essa criança e tudo mais, né? E ele opta pelo passado, né? Pelo pai que está ali à beira do esquecimento, né? Porque já vai afundar, né? Então, a gente tem muito isso no seu texto, ou seja, que a mulher quer o gozo, mas quer um futuro também, né? Que é a criança, a concepção, né? Porque a gente tem o gozo instantâneo, vamos dizer, mas também tem um futuro embutido, seria a gestão, né? A gestação, a gestação. Então, tudo isso está subentendido. A Cíntia quer falar. Cíntia, quer falar agora? Posso? Só também abrir um parênteses aqui, né? Dentro do que a Mayati trouxe também, e complementar, assim, Mayati, que eu vejo que a leitura, a literatura, enfim, ela tem um poder tão grande na questão da imagética, da gente criar coisas, e eu vejo o quanto isso reverbera até mesmo antes de lermos, né? Quando outra pessoa está lendo, se você está aberto, com o teu chakra coração ali aberto, você acaba recebendo isso, né? Então, essa semana o Ricardo comentou comigo, ele enfim, eu falei, Ricardo, qual o texto, né? Eu ainda não tinha recebido, e foi muito interessante, porque ele me enviou o texto, eu não abri, e eu estava assim num local, parei num local, fui tomar na padaria, fui tomar um café, e uma pessoa chamou assim a atenção pela conversa, enfim, e eu continuei meu café, olhei para o lado, trocamos olhares, eu continuei meu café, e aí no final ficou uma coisa assim que eu falei, eu preciso falar com essa pessoa. E aí eu pensei, não, por que eu vou falar com essa pessoa se eu nem conheço? E aí eu fui no banheiro, e eu estava indo já para a fila, eu falei, não, eu vou voltar. Aí eu voltei, fui até essa pessoa, e eu falei, olha, você me desculpa, mas eu estava ouvindo a sua conversa, né? E achei uma conversa muito interessante, e desculpa me intrometer aqui. E aí a pessoa falou assim, não, sente-se, conversa aqui, vamos conversar. E aí ele estava com uma outra pessoa, ficamos 3 ali conversando. Enfim, para resumir, essa pessoa, ele é um autor também, um escritor, enfim, e ele escreve sobre trens, sobre linhas férreas. Olha só, que mágico isso. E ele já escreveu 7, 8 livros sobre as ferrovias do Brasil. E aí, enfim, eu não sabia que a sua história trazia essa questão dos trens. E aí eu depois, enfim, no dia seguinte, eu peguei, abri o texto que o Ricardo me deu e comecei a ler. Eu falei, caramba, né? Fala também dessa questão do trem, do metrô, papapá, e tudo foi se conectando, né? E a gente começa a ligar os pontos, as tramas, né? E enfim. Então, só fazer esse comentário que eu percebo do quanto, quando a gente entra nesse mundo, né, da literatura, da leitura, como escritor ou como leitor, a gente é capaz mesmo, assim, sabe, de criar uma história própria, um mundo, enfim, a gente é famoso, né, de viajar sem sair do lugar, né? Então, eu percebo isso e te parabenizar, porque o seu texto reverberou para mim antes mesmo de eu abri-lo. Então, muito mágico isso, né? A força, o poder ali que você colocou no ato da tua escrita, a tua entrega, né? Então,
Só esse parênteses e parabenizá-la mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. Maiati, né? Maiati. Matou a charada, porque eu tive uma amiga de Niterói que chamava Irati e terminava com Y também, né? Então, Maiati soa bem melhor, né? Você sabe que minha relação com a linha férrea é que eu trabalhei, né? Agora me aposentei numa unidade de saúde e que passavam caminhões e vibravam uma frequência com a sua carroceria metálica sobre o paralelepípedo e em prédios que se debruçavam na rua, porque é o centro antigo de Santos, e aquilo adentrava o ambiente de trabalho. Eu estava fazendo uma pós-lato sensu de saúde pública e acabei fazendo uma decibelimetria e audiometria dos que trabalhavam no térreo, uma decibelimetria, uma dosimetria acústica, e a frequência ultrapassava o limite suportável pela cóclea do ouvido e lesou 100%, não assim, em cada um perdeu 100%, não, mas 100% dos trabalhadores da saúde do térreo tinham comprometimento. E isso gerou uma ação civil pública, foi aceita, e desapropriaram o valongo, né, para que os caminhões passassem pelo pátio de manobra, né, fazendo uma passagem de nível, né, de caminhões ali, e coincidiu com a inauguração do Mário Covas, que é um viaduto que vai para Lemoa, então desviou quem vinha aí de São Paulo. Isso tem muito a ver, que é quase limite da estrada, assim, indo para São Caetano, né? Os caminhões daí, quem sabe, eu não sei quais são as indústrias, vinham, e a gente se conecta de uma forma assim tão sutil, como nós estamos fazendo, prazerosa, né? Mas as indústrias trazem, às vezes, um ruído para a nossa audição aqui de Santos e a gente não fica sabendo. E os motoristas também, provavelmente acometidos, né? Todos eles, né? Então, e essa estação de trem agora está quase previsto que vai haver uma ligação férrea turística trazendo de São Paulo, quem sabe para embarcar nos navios que estão para sair para ali também, né? Então, essa ligação que foi interrompida, né? Com cremalheira para descer e subir a serra, né? Os trens até Paranapiacaba, tudo, para o Planalto Paulistano. Então, o homem sempre tem uma visão assim, né? Meio chata, mas a gente tem que fazer um contraponto ao que o motorista traz para a gente, às vezes bom, às vezes nem para aqui, vai, embarca, vai embora, a gente nem sabe o que tem dentro, container, né? Então, é bom que a gente abra essas portas, não só do porão, mas do container também, e diga, olha, está gerando ruído aqui, né? Ou não, né? Olha, obrigado. Então, a fisionomia vai de um lado ao outro, né? A gente está numa montanha-russa que nem a personagem, né? Que, por sinal, não é nomeada, né? A gente, Maiate, o texto é seu, agora a gente já sabe, né? Você parece que não deu nome, né, para os dois, né? Ficou uma coisa impessoal, era essa, o viés era Sim, esse, né? sim, porque eu acho que essa anonimidade é ao mesmo tempo uma pluralidade, porque acho que muitas pessoas já passaram por algo semelhante assim, né? Ir encontrar alguém e ir meio que mecanicamente, sabendo que vai ser um encontro ou desencontro, né? E a questão do trem, disso tudo, é o cotidiano das nossas vidas, né? Eu não sei vocês aí, mas eu pego metrô quase todos os dias, né? Então, é parte da minha vida. Eu acho que é parte da vida de muita gente que mora em cidades como São Paulo, né? Cíntia, eu queria depois que você me passasse o nome desse autor, ou se você puder colocar aqui no chat, tá? Eu conheci uma vez uma pessoa que gostava muito de trens, eu perdi um pouco do contato, mas eu ainda tenho essa pessoa no Facebook, e eu queria passar o nome desse autor para essa pessoa, porque ele gostava muito, 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 muito de trens, ao ponto de sair andando ali pela estrada de Paranapiacaba, sabe, Ricardo, lá para aquele lado, e seguindo até uma ferrovia abandonada que tem por lá, passando pelas pontes
que estão assim com a madeira, na maior parte carcomida, se arriscando, mas ele foi indo e foi filmando esse trajeto dele ali para chegar até o meio da Serra de Santos, que ele queria chegar até o meio da serra ali sozinho, uma viagem incrível, mas uma pessoa que gosta muito, muito, muito de trens, eu queria passar essa informação para essa pessoa, porque realmente é fascinante quando a gente começa a ver e saber a história ferroviária do nosso país, e que também, infelizmente, foi um tanto quanto abortada, né? Parece que agora está sendo retomada, né? Vai ser retomada, mas foi um tanto quanto abortada, né? Porque a gente poderia ter uma malha ferroviária bem mais rica e poderia ter condições de utilizar o transporte ferroviário muito mais do que a gente utiliza hoje. Mas daqui não vai demorar muito para isso acontecer, porque a malha rodoviária já está super congestionada, né? As estradas, o transporte rodoviário não está dando conta de tudo, né? Então, inclusive até o caminho ali para Paranapiacaba parece que retomaram a viagem ali, então agora você pode sair de Paranapiacaba, se não me engano, você pode fazer a viagem até o meio da Serra de Santos e voltar. É uma viagem turística com hora marcada, aos finais de semana, mas é uma viagem muito bonita e passar pelo pouso de Paranapiacaba e tudo mais, é uma viagem que foi retomada. Então, acho que dá para ver uma luzinha no fim do túnel. No túnel do Sabe, trem. gente, o interior de São Paulo ele só existe graças à Alta da Aquarense, aqui na região de São José do Rio Preto. Então, toda essa região da Alta da Aquarense, o progresso ele veio graças aos trens. Eu, por exemplo, na minha infância, como eu contei, minha mãe e meu pai se conheceram dentro dessa sua história de amor, Maite. Só que a alma prevaleceu, porque eles ficaram juntos 54 anos, até minha mãe falecer faz o quê? 3 anos. Né? Então, foi um encontro dentro do trem. Charmoso, há 64 anos atrás, né? Charmoso, e que produziu esse amor para o resto da vida, e que os frutos estão aqui. Então, isso deve ter acontecido muito. Né? Muitas almas devem ter se encontrado, e até hoje se encontram, e essa história de amor, ela não para. Porque é o amor que nos move, né? É o amor que faz a gente poder continuar. Sem ele, a gente perde o chão, seja em todos os níveis, né? Esse ato de amor que nós temos aqui, por exemplo, é muito bom. Então, seu Enquanto texto você fala, é muito Fernando, eu vou pegar os contemporâneo. livros. Tá. Você fala, eu vou pegar os livros. Sabe? Tá, então vou enrolar um pouco. Então, esse seu texto é muito contemporâneo, principalmente a Cíntia. Olha a percepção do texto que veio para ela para conversar com a pessoa e depois ler sobre o trem e trazer... Então, vejam como nós estamos em sintonia. Esse grupo ele está em sintonia, ele está. Porque nós temos desculpa, essa... vocês estão me Valéria. ouvindo? Estamos. Oi, Você vai Valéria. ler, Valéria? Ah, então tá bom. Não, é porque eu instalei o Zoom aqui no meu celular, que é novo, aí eu queria saber... E antes eu estava no computador, no laptop, e aí estava, acho que, com mais problema. Agora eu estou no celular, então acho que tá bom. Tá ótimo, Valéria. Quer falar, Valéria? Tá bom. Então tá. Eu achei, né, o texto bem interessante, né, e achei que o título, né, o porão, significa muito nessa história, né, porque o lugar para onde o casal vai é o porão, né, que é a residência dele, do homem, e representa a sua vida, né, e o narrador deixa claro, né, o lado positivo, digamos assim, né, do porão onde ele morava, que é algo habitável e confortável como sua vida, algo certinho, mas isso ocorria apenas na aparência. Ou seja, né, a gente pode aplicar a imagem sombria que um porão costuma trazer à vida do homem da história, né? É mais pelo lado mais sombrio. O relacionamento que eles têm nesse porão também é escuro e sem amor. E aí a gente pode se lembrar um pouco aqui da escola realista naturalista, né? O Fernando comentou do naturalismo, né? Não em todos os seus aspectos, mas em alguns, principalmente no que se refere às pessoas da história, os dois, né? O primeiro aspecto é a contemporaneidade, né? Porque a história é atual, né? É um homem e uma mulher combinam de se encontrar, né? Aí no caso é uma estação do metrô, depois vão para a casa dele, que ficava em um porão.
E o segundo aspecto que tem a ver com o realismo-naturalismo é a semelhança das personagens com pessoas comuns, né? Ou seja, esse tipo de história, né, não é impossível de se realizar, pode acontecer, né? O casal da história que está algum tempo juntos, né, encontra-se e vão para a casa dele, eles têm uma relação sexual superficial. De acordo com o narrador, né, eles fazem amor como duas pessoas que não se pertencem. Aí a gente pode concluir, né, que tal tipo de envolvimento ocorre com pessoas comuns, né? Pode acontecer no dia a dia. Não há idealização aqui. E também, quanto ao condicionamento das personagens ao ambiente, né, ao porão, isso ocorre, como eu já disse, né, de uma maneira parcial, porque o lado positivo do porão, de ser um lugar habitável, combina aparentemente com as duas personagens, principalmente com o homem. Ele transmitiu uma imagem boa como porão, porém o próprio narrador afirma, né, que isso ocorria apenas aparentemente. Então, o que combina com o homem da história é a imagem sombria desse porão. O narrador enfatizando dessa ideia, né, afirma mais ou menos isso quando ele diz que há um porão trancado no coração daquele homem, né? Bom, eu achei... cadê o resto? Tá aqui. Eu achei que o que me tocou nessa história foi a linguagem sucinta, né, do texto, mas expressando muito. Com poucas palavras, o narrador contou muito, principalmente psicologicamente, o que trouxe um resultado muito interessante. Exemplifico com: quem o visse teria dele a melhor imagem, bonito, educado, de boa impressão. Tudo certinho, aparentemente. Também gostei do crescimento da personagem da mulher no texto, né? Inicialmente ela quer se encontrar com o parceiro, com algumas dúvidas, mas ela quer. Porém, o que ela vive com ele e as conclusões a que chega sobre ele e o relacionamento a faz querer com certeza desistir. Era isso, né? Que bom que deu para passar para vocês isso aí da história, né? Mas basicamente era isso que eu tinha para dizer. Obrigada aí pela paciência de vocês e pela confusão aí que aconteceu. Mas a confusão foi geral, né? Minha e sua. A sua você superou, a minha também. Olha os livros aqui. Do Fernando. A câmera, né? Vou usar. Tá. Muito aqui, obrigado. Ó. Fernando. Romanceiro fraterno, que ele milita na língua castelhana, né? E Conto de Encantos, da Cíntia, né? Ela tem outros, mas o que eu tenho é esse dela. Tempos, da Maiati, né? Tem uma dupla face aqui, a capa. A Jerusa, né? Da Valéria Florenzano. E o meu, né? Que é Desnudo do Mar Selvagem. Então, a gente trocou livros, né? Então, essa troca está sendo frutífera. E eu diria para a Maiati que a Estação Sorocabana, que é uma estação aqui, foi transformada em Estação da Cidadania, e tem lá um aficionado das linhas férreas. O dia que descerem, é que essa linha vai pelo litoral, e agora foi transformado em VLT, né? Veículo leve sobre trilho. Mas, quando você vê aqui, eu acho que tem tudo a ver. Tem, inclusive, uma festa do livro, né? Que é de tempos em tempos, e tem antologia, onde eu participei, tudo, textos, que eu não achei, eu fui procurar, mas eu não achei agora. Então, eu acho que sintam-se bem-vindos, e eu sugeri agora que a gente refizesse uma live, que eu não vou dizer qual, que se perdeu para o final do mês, que é alguém daqui de Santos. Em segredo, eu não vou dizer quem. Então, fica esse mistério. A gente escolhe o texto e refaz o que se perdeu, que foi uma live. Olha que coisa. Está entre nós essa pessoa. Esse escritor está entre nós aqui hoje, na sala, mas é segredo. Então, e para o derradeiro mês do ano, né, a gente vai fazer a reprodução de um texto que vai ser gravado em novembro, que também é segredo, né? O autor, mas daí é daí. Nós estamos fazendo um alternado. O Fábio tinha sugerido que a gente fizesse, no mesmo dia, um texto daí e daqui. Caipira e Caiçara, Caipira e Caiçara.
Eu achei que, por enquanto, a gente não está com toda essa bola, né, para poder fazer isso assim. Então, vamos esperar vamos fazer assim um mês outro, para poder aprofundar mais, né? Então, já deu, o tempo vai dar. Vocês querem se despedir? Obrigado, um abraço a todos, a cada um de vocês. Muito obrigado, abraço a todos, até a próxima. Muito obrigada, Valéria, tá? Não deu tempo de eu falar muito com você, porque a gente foi cortado aí, tá? Mas eu agradeço muito e gostei também da sua visão da personagem, dela crescer, da sua compreensão da personagem e de você ter identificado essa questão de que isso pode acontecer com qualquer um, era o que a gente estava falando aqui enquanto você não tinha ingressado, né? E aí o Fernando falou também que os pais dele se conheceram no trem e tudo mais. E a história Incrível, Maia. né? Incrível. Agora, deixa eu dizer uma coisa, gente. Aí, O que aconteceu com você, Cíntia, é aquela coisa, não há coincidência, é sincronismo, entendeu? Tem um livro chamado A Profecia Celestina, você deve ter lido, se você gosta de coisas de ano, você deve ter lido a 10ª Profecia e a Profecia Celestina, que fala sobre isso, da questão do sincronismo, não é tanto acaso, mas é sincronismo. Tá? Sim, sim. Estamos Acredito muito sincronizados. nisso, sim. Sincronizados. Estamos sincronizados. Sincronicidades. A Maiati, Fernando, Valéria e Cíntia, eu acho que é o fiel da balança, porque ela não é nem muito caiçara, nem muito caipira, né? Ela é metropolitana ali da Grande São Paulo, né? Então, é bem-vinda. Nem sabe... Ela é paulista. Só que do ABC, sabe que do ABC, a terra do Lula. Oba, É isso aí. Legal. Oba, Temos legal. muito que Então, conversar, viu? Fui muito para Santo André na minha vida, Maiati. Muito para Santo André. eu vou Senhora, minha interromper o vida vídeo inteira. para não passar Ia de uma de hora. trem, Maiati. Saía de Rio Preto e pegava o trem. Era lindo. Beijos. Eu vou encerrar para não passar, senão o Fábio... A gente vai ser calado de repente, assim. A gente vai conversando. O Zoom, de repente, ele vai cortar todo mundo. A Cíntia não deu tchau. Quer dar tchau, Cíntia? Vou dar tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi ótima conversa, adorei. Foi ótimo. E fiz, Maeti, também complementando aí, eu fiz essa viagem recentemente de trem de São Paulo para Paranapiacaba. É que ele para um pouquinho antes, sem ser esse trem turístico. Mas o trem diário, ele para um pouquinho, uma cidade antes, me fugiu agora o nome. Rio Grande da Serra? Isso mesmo. Itapirica da Serra. Não, Rio Grande